Continuando, aqui nós vamos fazer também um trabalho sobre esse nosso objeto, que nós vamos colocar aqui sobre essa interface. A gente vai colocar um tipo genérico, que vai corresponder à entidade, e outro tipo genérico que vai corresponder ao ID da nossa entidade, que também vai estender serializable. Da mesma forma com que a gente tem isso no genérico. Os nossos métodos vão ser find by ID, que baseado no ID a gente faz uma determinada consulta. Find all, que ele retorna todos os elementos de uma determinada entidade nossa. Salvar uma entidade, atualizar uma entidade, deletar uma entidade, e esses são os nossos métodos que nós vamos ter de implementar, que são comuns a todos no nosso generic DAO. Então aqui a gente já pode vir e colocar de cara os nossos métodos. Então aqui public no find all, então public no save, public no update, public também no delete. Vamos pedir aqui para retornar nulo só por enquanto. Então esses são os nossos métodos que estão presentes na no nosso generic DAO. Feito isso, a gente vai falar que ele vai implementar o iGeneric DAO, da mesma forma com que nós fizemos anteriormente. Aqui eu vou fazer uma coisa que é simplesmente eu gosto bastante de colocar falando que os métodos eles foram sobrecarregados, que eles foram implementados da nossa interface. Então por isso que eu estou colocando todos com override. Bom, deixa eu ver o que está dando de problema aqui. Bom, é estranho, depois eu vejo isso aqui. Continuando aqui, a gente vai criar agora o nosso método, essa nossa variável que a gente vai usar para logar informações. Então, utilizando log4j, a gente cria esse objeto e toda vez que a gente quiser logar a informação, nós utilizamos essa variável. Aqui a gente vai colocar esse persistent class, que ele representa a nossa classe que utilizamos para representar a nossa entidade. Então nós utilizamos esse persistent class, que é o tipo da classe da nossa entidade, que é utilizada para a gente fazer algumas operações no banco, para alguns métodos. Outra coisa que nós vamos fazer aqui é colocar a implementação do nosso construtor, porque nós precisamos inicializar esse persistence class. Então vamos colocar aqui
class T. Esse aqui que é um tipo parametrizável. A gente vai pegar a nossa classe atual. Por reflexão, pelos métodos de reflexão, a gente vai pegar essa classe nossa que nós estamos, que está herdando ela, e vamos pegar o argumento. O primeiro argumento da nossa entidade, que é 0. Bom, apesar desse método parecer um pouco complexo, o que ele representa? Começando por essa parte aqui. A gente vai pegar a nossa classe atual, que é esse generic DAO, e a gente vai pegar a classe que está herdando, que está implementando, essa que está estendendo a nossa classe abstrata. Então a gente pega ela com isso daqui. E a gente pega agora os parâmetros, né, que estão associados à nossa classe, ou seja, esse primeiro parâmetro, que está lá na nossa superclasse, né, e pegamos a entidade que está relacionada àquela classe e retornamos para nós, para essa persistência.class. Durante a compilação de um exemplo, eu vou mostrar para vocês, durante uma depuração, como que funciona exatamente esse método aqui, que está pegando a entidade, o tipo da entidade, que a gente está trabalhando. Ou seja, vamos supor que a gente esteja trabalhando fez a extensão do generic DAO, a gente fez a extensão para Product DAO. Product DAO está implementando, está estendendo essa classe abstrata nossa. O valor de T, no caso do Product DAO, corresponde a Product Entity. Então, esse Persistence Class vai corresponder exatamente ao Product Entity, é exatamente a classe, né, da entidade que está relacionada a esse DAO. Certo? Agora, está ocorrendo um problema justamente com essa implementação. Por quê? Porque eu estendi a interface de modo errado. Na verdade, a gente estende ela aqui, na verdade, é com ID e não com objeto serializable. Então, feita essa correção aqui, o nosso método já está correto. Agora a gente vai criar dois métodos aqui. O primeiro são dois métodos. O método público, que ele vai ser responsável por setar a nossa seção. Uma coisa que é importante lembrar: a gente vai ter de retornar a seção. Essa seção aqui, que eu estava estendendo, na verdade é até errada, porque na verdade o que nós vamos estender, eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui duas seções, o Hibernate.classic e Hibernate. A gente vai utilizar exatamente a importação do Hibernate.session, não exatamente o do .classic. Se a gente for olhar aqui mais uma vez, nós temos duas possibilidades de seções. A gente sempre vai utilizar essa primeira, certo, pessoal? Então aqui eu vou setar a minha seção. Então com isso nós estamos setando a nossa seção. E agora eu vou criar aqui um método de get da nossa seção. Então session.getSession. E aqui a gente vai retornar a nossa seção. Eu vou fazer uma validação aqui, se a nossa seção for nula, porque a gente não pode ser nula, eu vou logar com erro. Log, this.log, erro. E vou falar que a nossa seção não foi encontrada. E além de logar essa informação, eu vou instaurar uma exceção. Então aqui eu vou falar que
a extensão não foi setada no DAO antes de tentarmos utilizá-la. Após termos feito essa validação, nós podemos retornar a nossa sessão. O que significa essa sessão? Essa sessão, relembrando, ela é a conexão, representa a conexão com o nosso banco. Então a gente tem uma sessão e utilizamos essa sessão para gravar ou fazer alguma operação sobre o nosso banco. Então nós dependemos dela para fazer algum trabalho sobre o nosso banco. Feito isso, a gente vai criar agora mais um método, agora um método privado. Eu gosto de colocar esse método, mesmo sendo apenas um simples método de atributo nosso, porque se a gente quiser depois vir mudar o comportamento da nossa variável, nós podemos simplesmente vir aqui e mudar o comportamento do método get sem ter que alterar muito. Um outro método que nós vamos implementar aqui agora é um find by criteria. Bom, explicando o que é esse critério. Critério ele corresponde, esse critério, quando a gente faz uma consulta no nosso banco, com o que a gente trabalha? A gente pode utilizar uma consulta como HQL para poder fazer a nossa consulta. Então a gente utiliza o HQL para fazer consulta, ou um outro objeto que uma outra forma de realizar consulta é utilizando esse conceito de critério, são critérios que são utilizados para a nossa busca. Esse find by critério, a gente pode passar para ele vários critérios. Ou seja, o que seria um critério? Seria, por exemplo, as nossas entidades. A gente quer buscar informações de mais de uma entidade. O que nós fazemos? Nós passamos uma forma de critério, para realizar a consulta no nosso banco. Nesse caso, o nosso único critério que a gente vai utilizar é sempre o da nossa própria classe, da nossa própria entidade que vai estar herdando. Então a gente vai utilizar ela como base para realizar alguma consulta. Feita essa declaração, a gente vai criar aqui um iterador que ele vai realizar a busca baseada nos parâmetros que foram passados, adicionando no nosso critério. O que isso aqui vai fazer? A gente pegou a nossa seção, a gente pegou o critério, que a gente chama de buscar informações associadas à nossa entidade, e para cada um dos critérios que foram passados, ou seja, forma de consulta, a gente adicionou a relação desse critério que foi passado, dessa forma de consulta, com a nossa entidade principal. Então, por isso que nós adicionamos os critérios à nossa entidade principal. Bom, no próximo vídeo eu continuo a implementação dos nossos métodos gerais dessas nossas consultas disponibilizadas pelo DAO.